A cidade de São Paulo tem enfrentado um aumento bastante grande do número de escorpiões nos últimos anos. De acordo com dados da Prefeitura de São Paulo, o número de ocorrências de picadas de escorpiões o ano passado foi mais do que o dobro registrado em 2021. Um número realmente bastante grande. Por quê? Nós pedimos aqui a gentileza do biólogo Randy Baldresca para conversar um pouco. Vocês estão me ouvindo? Olá, Randy, estou te ouvindo. Você me ouve bem aí? Ô, Heródoto, bom dia. Ouço você alto, claro e bom som. Ó, legal. Randy, diz pra gente o seguinte. Pergunta-lhe, que bicho é esse chamado escorpião? Não, aquele não é só do horóscopo? Eu olho no horóscopo lá só para ver se tem escorpião. Heródoto, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui contigo, podendo esclarecer, elucidar, informar, educar todos os telespectadores acerca desse aracnídeo peçonhento que vem sendo responsável por causar dezenas de acidentes muito graves, inclusive com mortes. É um animal sinantrópico, ou seja, ele adquiriu o poder, o caráter de frequentar os ambientes urbanos. O escorpião amarelo, que é o responsável por causar esses acidentes, ele se plastificou, ou seja, ele passou a ocupar condições favoráveis que nós, seres humanos, oferecemos a eles. Que condições estas? É o que a gente fala na biologia. Os 4 As: água, abrigo, alimento e acesso. Então hoje a gente tem casos de escorpião, não só em São Paulo, mas em todas as cidades, nas 5 regiões do Brasil, algumas com casos mais graves e mais frequentes, outras com casos esporádicos, mas a verdade é que esses animais vêm causando, como eu já falei, centenas de acidentes no Brasil todo, e não é culpa deles. Na verdade, o escorpião amarelo, ele não ocupa mais o ambiente silvestre, assim como o escorpião marrom, que a gente pode mostrar aqui, ó. Esse aqui é o Titius baiensis. Qual é esse escorpião que você está mostrando aí? Qual é? Tá vivo isso? Não, né? Esse aqui é o escorpião marrom, é o Titius baiensis. Esse aqui vive na mata. Agora, esse aqui, Heródoto, esse aqui na minha mão, ó. Esse é o amarelinho? Esse aqui esse é o amarelinho. É o Titius cerulatus, uma das 3 espécies de escorpiões mais venenosos do mundo, né? Esse bicho aqui, Heródoto, ele vive em galerias pluviais, em galerias de esgoto, pelo simples fato que a principal fonte de alimento deles são as baratas. Então, eles utilizam os mecanismos de transporte dos seres humanos, tais como caixas de transporte, vans, metrô, trem, enfim. E eles passam a ocupar o ambiente urbano. O mais notável disso é que o mercado não está preparado para lidar com esse aracnídeo peçonhento. Haja vista que para você controlar o escorpião, Heródoto, você precisa ter um protocolo específico. Por quê? O escorpião amarelo, ele não é um inseto, ele é um aracnídeo. Então, a primariedade do mercado de controle de pragas, a falta de profissionais capacitados a lidar com essa questão, porque para lidar com o escorpião, você precisa ter conhecimento do que fazer, como controlar. A quantidade de terrenos baldios, a quantidade de lixo acumulado, favorece a proliferação de baratas e, consequentemente, a proliferação dos escorpiões. O problema de escorpião, hoje, aumenta entre cerca de 15% a 20% ao ano. Por quê? Devido a esses fatores que eu falei, os inseticidas que são utilizados para você controlar os insetos, tais como baratas, formigas, traças, moscas, não controlam de fato o escorpião. E o escorpião, quando apresenta um caráter de estresse, quando ele fica estressado, ele apresenta um processo de reprodução assexuada, denominada partenogênese, ou seja, a fêmea não precisa do macho para produzir novos descendentes.
Diferentemente do Titius baiensis, que é um animal maior, mas que a fêmea precisa do macho para se reproduzir. Esses animais dos quais eu estou mostrando, eu estou aqui no meu laboratório agora, eles estão fixados no formol, e por isso que eu consigo manusear esses animais com tranquilidade, utilizando a minha ferramenta. Eu posso até colocar as minhas mãos sobre eles, mas eles ficam com as estruturas preservadas justamente para eu poder mostrar nessa entrevista. Então, o fato do escorpião amarelo apresentar essa reprodução assexuada da qual eu falei, que faz com que o número de casos aumente e que a proporção de escorpiões também, cada vez mais, maior número de escorpiões são encontrados nos ambientes urbanos. Uma outra questão, se você me permite, é que esse animal, dependendo do local da ferroada, quanto mais próximo da cabeça ou do coração, dependendo da quantidade de veneno inoculado. Aqui a gente pode notar, ó, tem o agulhão, né? Por onde ele injeta o veneno. O agulhão bem na cauda dele. Ah. É aqui, ó, bem na cauda dele, ó. É. Dependendo da quantidade de veneno inoculado e dependendo da condição da vítima, ou seja, uma criança de até 5 anos de idade ou uma pessoa idosa debilitada, a ferroada é fatal. E quais os sintomas que a gente... Fatal. A pessoa morre. Uma pessoa idosa debilitada ou uma criança é muito sério, é muito grave. Quais os sintomas que a gente tem que ficar alerta para tomar as providências necessárias? Ser ministrado o soro antiescorpiônico, por exemplo. Falta de ar, a pressão abaixa, suadouro intenso, aumento da caixa torácica e o principal sintoma que a gente tem que ver que o acidente é muito grave é o regurgitamento do alimento. A pessoa começa a vomitar. Randy, mas puxa vida, mas todo caso é grave? Não. A maior parte dos casos, talvez, não seja grave. Só que a pessoa, a partir do momento que é ferroada, você concorda que ela começa a desenvolver esses sintomas dos quais eu falei? Então, sofreu o acidente, se dirija ao Hospital Vital Brasil, a uma unidade básica de saúde, a um posto de saúde, a um hospital, porque precisa ser ministrado o soro antiescorpiônico, diferente do soro antiofídico, que é voltado para serpentes. Olha, Randy, extraordinária a sua explicação, muito didática, interessantíssima, e estamos aprendendo um monte. Agora, entre tantas coisas que você acabou de ensinar para nós, eu não sabia que o escorpião não é um inseto. Eu não sabia que aracnídeo não era... Pois é, eu sou ignorante também nisso. Acabei de aprender com você aqui agora que o aracnídeo não é inseto. Então a aranha também não é um inseto. Sim. Quem são os aracnídeos, Heródoto? Os escorpiões, aranhas, carrapatos e lacraias. Puxa, o carrapato, sim, o carrapato é um aracnídeo, não é um inseto. Então, a maior riqueza da RB, se você me permite, RB é a minha empresa, RB Controle de Pragas, claro. É a maior riqueza, é o nosso conhecimento, o nosso maior valor, o que a gente tem de mais, o de mais importante na empresa é o nosso conhecimento. Por quê? Porque através do nosso conhecimento, a gente consegue atingir o objetivo que é o controle desses organismos indesejáveis na casa da gente. Porque dessa forma a gente vai adotar os protocolos adequados e evitar o aparecimento de escorpiões em condomínios residenciais, condomínios corporativos, fábricas, indústrias. Hoje mesmo, após a nossa entrevista, eu tenho uma inspeção numa empresa vultosa ali em Itapevi. Quer dizer, os escorpiões estão saindo à tona, quer dizer, estão virando caso de saúde pública. E eu agradeço, inclusive, né, todo esse tempo que você está me dando para justamente elucidar, esclarecer, informar as pessoas que agem passivas diante de um problema
que é muito sério e cada vez mais grave, repito, não só em São Paulo, mas nas 5 regiões, nas cidades das 5 regiões do Brasil inteiro. Mais uma questão. Oswaldo Moreno, qual é a sua pergunta, Oswaldo? Bom dia, Rendi, tudo bom? Ô Rendi, existe Tudo uma... bom. Eu não sei se é uma lenda, mas alguém disse assim, quando o escorpião se vê encurralado, ele acaba se mutilando, se matando. Tipo, se você fizer um ciclo de fogo e prender no meio, ele se mata com o próprio ferrão dele. É verdade isso? Olha, os ditados populares, a gente tem que respeitar, a gente tem que ouvir. Tudo que eu falo para vocês é baseado em ciências, em teses de mestrado, teses de doutorado. Eu sou um biólogo que tem uma exposição na mídia muito grande, muito forte. Então, eu tenho que me basear em trabalhos científicos. E cientificamente isso não é provado. Obviamente que os ditados populares têm um certo fundo de verdade, mas de verdade, em mais de 25 anos de experiência à frente da RB, eu já tive a oportunidade de colocar diversos escorpiões aqui, ó. A gente tem, inclusive, ó, a quantidade de escorpiões aqui no formol, que a gente pode mostrar. Então, assim, de fato, isso nunca foi observado. Como também aquela questão, fugindo um pouco do assunto, quer dizer, colocar um saco plástico cheio de água afasta a mosca. Eu não sei se afasta a mosca ou se não. A gente já viu aquela coisa também, a gente coloca naftalina para afastar barata. Então são ditos populares, mas eu, como biólogo, professor, cientista, pesquisador, não acredito nessa possibilidade. O único animal que de fato se mata é o homem, né? O homem se suicida, né? Nem um escorpião, nem uma aranha, pelo contrário, esses animais prezam pela vida, gostam de viver, né? São irracionais, e o único ser, eu costumo dizer, viu, Heródoto, que a maior praga do planeta, né? Muita gente, são as baratas, são as formigas, as aranhas, os escorpiões, os pombos, são os ratos? Não, é o homem. É o homem que destrói o patrimônio edificado, é o homem que destrói as matas ciliares, que não acondiciona muito bem o lixo, que não dá conta do lixo que produz. Então eu costumo dizer que a maior praga do planeta somos nós. Rendi, muito obrigado por sua gentileza. Tenho certeza que depois da sua entrevista nós saímos melhor daqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida que você tiver, é só acessar o nosso site, o nosso Instagram. Será um prazer compartilhar com todos vocês, @RandiBaldresca, compartilhar com todos vocês o nosso conhecimento, porque a sua ferramenta atinge milhões de brasileiros e é sempre bom a gente elucidar e esclarecer dúvidas acerca de um assunto tão importante, que diz respeito a todos nós. Obrigado pela gentileza.